Fundada em 2004, a Hadkey's Crime é uma editora americana de romances policiais. A editora recria, na forma editorial e no conteúdo, o sabor dos romances policiais em brochura das décadas de 40 e 50. As capas de suas publicações apresentam ilustrações originais feitas em um estilo comum em brochuras daquela época. A lista de publicações da Hadkey's é uma mistura de reimpressões de títulos da era Pulp Fiction com novos romances escritos por autores atuais. A editora convidou um autor que, assim como os fundadores da Hadkey's, cresceu lendo contos publicados em revistas pulp, Stephen King. E até este ano, o Rei do Maine escreveu 3 livros para a Hadkey's Crime, e os livros do autor foram os títulos mais vendidos da editora até o momento. Hoje vamos falar sobre os 3 romances policiais de Stephen King publicados pela Hadkey's Crime. Livros policiais, cheios de mistérios, investigações criminais e, claro, um toque sobrenatural do Rei do Maine. Colorado Kid. Em uma ilha na costa do Maine, um homem é encontrado morto e não há identificação no corpo. Somente o trabalho obstinado de 2 jornalistas locais e de um estudante de pós-graduação em ciência forense revela alguma pista. E leva mais de um ano até que o homem seja identificado. E isso é apenas o começo do mistério, porque quanto mais aprendem sobre o homem e as circunstâncias desconcertantes da sua morte, menos compreendem. Foi um crime impossível ou algo ainda mais estranho? Colorado Kid é o primeiro romance escrito por Stephen King especificamente para a editora Hadkey's Crime. E fazer com que Stephen King criasse esse romance como parte do catálogo da editora foi um golpe de mestre. As histórias de King são recorde quando se trata de ficção ambientada na América nas últimas décadas. E nesse romance, o Rei do Maine nos apresenta uma história de crime que vai além de uma história policial tradicional para se tornar uma reflexão sobre a natureza das histórias. King construiu uma narrativa que se sentiria em casa no melhor dos filmes noir em preto e branco dos anos 40. Um homem desconhecido que morre em uma praia de uma ilha no Maine, sem nada que o identifique e nenhuma pista de como ele chegou lá. No entanto, este não é um simples romance sobre crimes. Não espere um livro policial cheio de ação, tiros e criminosos armados. Colorado Kid não é esse tipo de livro, e é melhor que seja assim. É uma história sobre um mistério e os fatos que o tornam um mistério. O cenário e a narrativa do livro contribuem para a sensação noir. King sabe como tornar uma história completamente envolvente, e esta não é exceção. A atmosfera segura o leitor até terminar o romance. A narrativa tem um toque tão vintage que o leitor terá que lembrar constantemente de que a história contada se passa em 2005. Existe um episódio real que pode ou não ter influenciado King a escrever Colorado Kid. O caso do homem de Somerton, onde um corpo de um homem não identificado foi encontrado na praia de Somerton Park, na Austrália, na década de 40. O mistério acerca da morte desse homem envolve anomalias genéticas, um pedaço de página rasgada de um antigo livro-peça e até mesmo espiões. A causa da morte, bem como o homem chegou até a praia e sua identidade, continuam sem resposta até hoje. Uma série para a TV chamada Raven, produzida e exibida pelo canal Sci-Fi, foi ao ar com 5 temporadas entre 2010 e 2015. A série recebeu críticas mistas da mídia e fez um moderado sucesso de público durante os seus anos de exibição. E apesar de carregar nos seus créditos o lembrete de que foi baseada em Colorado Kid, as semelhanças se limitam a nomes de personagens, estabelecimentos e locações contidos no romance. O enredo de Raven difere muito do enredo de Colorado Kid, mas com certeza pode divertir os fãs de King, com suas inúmeras referências a outros romances e personagens criados pelo autor. Caso queira conferir, a série está no catálogo da Amazon Prime até a data deste vídeo. Colorado Kid é o título com maior expressão do catálogo da Hadkey's Crime em números de venda, mas infelizmente, até a data deste vídeo, o livro ainda não está disponível aqui no Brasil. Colorado Kid não é um romance de fantasia ou terror com fantasmas e espíritos. Essa é uma história sobre mistérios, sobre como nós, seres humanos, não gostamos de falta de clareza das coisas, sobre o inexplicável. E quando se trata do inexplicável, não há ninguém melhor para contar essas histórias do que um certo Rei do Maine. Joyland, Carolina do Norte, 1973. O universitário David Jones começa um trabalho temporário no Parque Joyland, tentando esquecer a namorada que partiu seu coração. Mas é outra garota que acaba mudando seu mundo para sempre. Linda Gray, que foi morta no parque há anos, vítima de um serial killer. Diz a lenda que seu espírito ainda assombra o trem fantasma. Fascinado, David começa a investigar o caso, tentando juntar as pontas soltas. E ele descobre que o assassino ainda está à solta, mas o espírito de Linda precisa ser libertado. Quando David pede ajuda de Mike, um menino com um dom especial e uma doença séria, a realidade sombria da vida vem à tona em uma trama sinistra e emocionante.
Lançado em 2013, foi o segundo romance de Stephen King publicado pela Radcase Crime. O livro chegou ao Brasil pela editora Suma em 2015. Joyland vem com algumas das armadilhas em sua narrativa pelas quais Stephen King é conhecido. Um parque de diversões sinistro, um terrível assassinato não resolvido e um passeio em um brinquedo assombrado. A história de Joyland é contada através dos olhos de David Jones, um senhor de 60 anos, relembrando o verão de sua juventude com acontecimentos que o marcaram para sempre. Joyland é um romance muito ligado a um sentido de lugar e de tempo. O livro, contado em retrospecto pelo personagem principal, é ambientado nos anos 70. O jovem David Jones é um protagonista muito humano e muito real, com uma propensão para o dramático. Depois de sofrer a sua primeira desilusão amorosa, o rapaz passou o verão de 73 como aprendiz em Joyland, um parque de diversões itinerante que lutava para sobreviver em um mundo em rápida mudança. O tom sinistro do livro fica por conta da garota assassinada e o seu infeliz fantasma que pode ou não assombrar um dos brinquedos do parque. Ao ler o livro, leitores mais experientes do Rei do Maine certamente irão reparar uma certa proximidade ou semelhança com histórias anteriores do autor, como O Sonho de Liberdade, Às Vezes Eles Voltam e O Corpo, que faz parte da coletânea As Quatro Estações. Embora Joyland seja um romance que aborde muitas descobertas e mudanças humanas através do protagonista, o livro é ligeiramente sobrenatural e em suas páginas permeia uma sangrenta atmosfera de assassinato. King é um gênio em atrair seus leitores para o espaço afetivo de um personagem central comum. O leitor se vê cativado pelo vislumbre que o autor nos mostra sobre o que os personagens do livro chamam de Carnival Life, o mundo dos antigos parques de diversões itinerantes e o cotidiano de quem trabalha em seus bastidores. Algo comum visto em O Beco das Ilusões Perdidas, na adaptação para os cinemas de Del Toro. Amores perdidos, fantasmas, garotas assassinadas, o clima nostálgico dos parques de diversões são fatores e situações que raramente esperamos encontrar em um romance policial. Mas definitivamente não é surpresa encontrarmos essas mesmas situações em um romance policial escrito por King. Joyland é puro deleite, um romance fino, mas belo e muito bem escrito de um dos maiores escritores de sua geração. E é mais um livro fantástico em uma carreira que se estende por décadas. Poucos autores têm o talento de contar uma história como Stephen King, e Joyland é um belo exemplo desse talento. Depois. James Coughlin não é uma criança comum. Ele vê gente morta. Com que frequência? Jamie também não sabe. Afinal, os mortos em geral se parecem muito com os vivos, exceto pelo fato de que eles ficam para sempre com a roupa em que morreram e são incapazes de mentir. Sua mãe implora para que ele mantenha essa habilidade em segredo, o que não é problema na maior parte do tempo. Pelo menos até Liz Dutton, a companheira de sua mãe e detetive do Departamento de Polícia de Nova York, aparecer na saída da escola e anunciar que precisa de sua ajuda. É assim que Jamie embarca em uma corrida para desvendar o último segredo de um falecido terrorista e começa a jornada mais assustadora de sua vida. Depois, o terceiro livro de King pela editora Radcase Crime foi lançado em 2021 e no mesmo ano a editora Suma trouxe o romance para o Brasil. Contado pela perspectiva de Jamie Coughlin, a narrativa oscila entre o imediatismo do agora e a retrospectiva do depois para contar uma espécie de história de mistério. Uma exploração da inocência e do que existe do outro lado da vida. Jamie é o filho único de uma mãe solteira. O garoto tem 8 anos e consegue ver gente morta. Se a premissa parece familiar, não se preocupe. O romance nos garante que sua habilidade não é como a que aparece no filme O Sexto Sentido. Ao contrário do garoto do filme, Jamie pode ver os falecidos apenas por um curto período de tempo após suas mortes. E o mais relevante para essa história é que os mortos não podem mentir. Se Jamie fizer uma pergunta, o falecido não terá a escolha a não ser responder com a verdade. Juntando horror sobrenatural com situações realmente aterrorizantes da vida real, King cria uma história bela e docemente gostosa de ler. Muito da força do livro reside no comovente e genuíno relacionamento entre mãe e filho. E nesses trechos, King cirurgicamente captura o caráter especial daqueles anos chaves entre a infância e a adolescência, quando sua mãe pode ser não apenas sua mãe, mas também sua heroína. Mas, como Jamie nos lembra o tempo todo no decorrer do romance, esta é uma história de terror. E muitas vezes, as histórias de terror não são sobre tornar o mundo um lugar melhor, mas sim sobre tentar sair vivo com tantos fragmentos de sua alma quanto possível. Depois é mais um exemplo do talento de King em construir histórias a partir de materiais e assuntos diversos. E como muitas de suas criações, é notável o quão coeso é o romance, o ritmo, a facilidade de leitura e o equilíbrio entre mistério, drama e horror. E além disso, o Rei do Maine sempre foi um expert em escrever histórias sobre crianças com poderes estranhos.
e de todos os livros de King sobre essa temática, depois não é exceção à regra. Em 2024, King completa 50 anos de carreira. Dia 5 de abril marca os 50 anos de sua estreia, o romance Carrie a Estranha. E tenho sido uma fã ávida, uma leitora constante, por assim dizer, nos últimos 25 anos. E o que sempre me surpreende cada vez que eu pego seu último romance é a amplitude de seus escritos. Por muitos anos ele foi elogiado como o mestre do terror, e os não leitores muitas vezes têm sua própria percepção do que ele escreve. A maioria, tenho certeza, ficaria surpresa com quão longe eles estão do alvo. Esses 3 romances são um excelente exemplo das habilidades de Stephen King. A frase perfeita que pode causar um arrepio na espinha, ou trazer lágrimas aos olhos, ou um nó na garganta. Beijos, abraços e meu muito obrigada a você que acompanha o canal e segue compartilhando o conteúdo. Muito obrigada também a quem está usando a ferramenta Valeu Demais, contribuindo como pode para o nosso canal. Descobriu o nosso canal através desse vídeo? Seja bem-vindo e considere inscrever-se. Joyland, depois, assim como os livros narrados aqui no canal, foram adquiridos na Amazon. Caso queira adquirir um livro físico, bem como qualquer outro produto, use meu link que vai estar na descrição do vídeo. Você não paga nenhum valor a mais do que o preço do produto e ainda ajuda a manter o nosso canal. Já leu algum dos romances mostrados no vídeo? Quero ver as respostas e impressões de vocês nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até a próxima!